Olha, esta semana a cidade de Teresina está em festa. A cidade completa 171 anos na próxima quarta-feira. E como já é praxe, já é tradição, a nossa TV Cidade Verde celebra a cidade com programas especiais, reportagens especiais, levando em conta, claro, o nosso tema desse ano. Teresina no centro das atenções. De hoje até sexta-feira, nós estaremos apresentando aqui no Jornal do Piauí uma série de reportagens mostrando a história, as oportunidades, os desafios dessa área tão importante para a nossa cidade. E aqui no mapa você vai ver qual é a demarcação do espaço que nós utilizamos para Teresina, o centro da nossa cidade de Teresina. Vamos ver aí as imagens na tela. Uma linha que começa na Avenida Maranhão, às margens do Rio Parnaíba, seguindo pela Avenida Miguel Rosa, contornando pela Avenida Joaquim Ribeiro, até retornar para Maranhão, tá? Nós vamos trazer tudo a respeito deste centro que você vai vendo aí na marca azul, que aparece no seu vídeo entre os rios, tá? A TV Cidade Verde ainda vai apresentar um programa muito especial no dia 16 de agosto, ao vivo, uma super gincana, um super desafio realizado com os alunos do 8º ao 2º ano do Colégio Procampus. Os alunos realizarão tarefas e responderão perguntas ao vivo sobre o centro de Teresina e sobre o Armazém Paraíba, que completa 65 anos, né? Um programa imperdível. E hoje, abrindo a nossa série de reportagens, nós vamos mostrar a origem do centro, a sua história, como e por que aquele espaço na Praça da Bandeira deu início à construção da nossa nova capital. Quem contou essa história pra gente foi Aline Moreira. Está aqui comigo no estúdio do Jornal do Piauí. Uma ótima tarde, Aline. Boa tarde para você, seja bem-vinda. Obrigada, Joelson. Boa tarde para você e para todo mundo que está vendo a gente agora. E foi um prazer incrível voltar àquela região. Eu sou cria do centro. Aline. Porque eu sempre circulei por ali, meus pais tinham loja, eu estudei no centro de Teresina, Bacana. Tinha parentes que moravam lá, então para mim foi um prazer imenso recontar essa história do centro de Teresina. Vamos acompanhar então essa reportagem especial, vamos ver. Região pulsante, com vocação comercial. Mas que também é guardiã da história da capital. As ruas do centro são uma representação da evolução da cidade, onde foi erguida a primeira referência arquitetônica local, a Igreja de Nossa Senhora do Amparo, após a decisão do conselheiro José Antônio Saraiva de transferir a capital de Oeiras para Teresina. A primeira construção foi também o ponto de partida para a expansão da cidade. Do Marco Zero, localizado na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, partiu o traçado geométrico desenhado pelo mestre de obras português João Isidoro França. O monumento passou a ser o centro das atenções da nova capital piauiense. E isso após um outro processo de mudança, da Vila do Poti, atual Poti Velho, para o local onde hoje se configura como centro, como explica o historiador Fonseca Neto. De repente, uma sede de município, com Câmara Municipal, Igreja Matriz, paróquia, outras repartições da época, cartório, né? Essas características da vida civilizada, de repente as pessoas são convidadas a mudar de lugar. Ora, mudar de lugar para uma légua distante daqui, na chapada em que iam os caçadores daqui, tá? Quer dizer, para a zona rural da municipalidade potiense. Então, Teresina foi criada na zona rural da municipalidade potiense. Quer dizer, uma vez a sede lá, a velha municipalidade, seu cemitério antigo, seus quintais, suas fruteiras, sua igreja, virou zona rural. Quer dizer, e a cidade passou a ser lá. E mais do que isso, cidade e capital. Então, o impacto ele é grande, né? O bairro mais antigo era cercado de problemas estruturais e a uma légua dali, uma chapada poderia oferecer mais segurança à cidade que já nascia planejada. Enquanto
Enquanto a cidade buscava seu protagonismo, outros espaços iam ganhando destaque. O Largo do Amparo, a atual Praça Marechal Deodoro, a Praça da Bandeira, por muito tempo concentrou todas as dinâmicas sociais, políticas e culturais. Já vimos que isso aqui era a própria porta de entrada, porque este grande largo está na beira de um rio. Então você chega no rio e entra na cidade por uma porta muito larga, por um largo. Olha o nome aí, os significados originais das coisas. Está aqui o governo, os governos, que é uma capital, tem 2 níveis de governo que funcionam, se articulam a partir daqui. A capital do município e a capital da própria província. Então, ela é cheia desses significados. Com a igreja, as grandes procissões, as grandes celebrações, os grandes atos cívicos, as formações militares, civis, das posses de governadores, das posses das câmaras, os cortejos grandes para exercitar a existência cívica. Com o passar do tempo, a região da Praça da Bandeira se moldava como polo político, reunindo os principais órgãos administrativos. As famílias da elite que ainda moravam por lá começaram a migrar para essa região aqui, da Praça Rio Branco, uma área nobre da cidade que concentrava cafés, lojas sofisticadas e um jardim público, um espaço privilegiado da alta sociedade que, por isso mesmo, foi o primeiro a receber água encanada e iluminação pública. A jovem Teresina queria firmar sua identidade e, à medida que se desenvolvia, buscava novas referências para suas edificações. Para o arquiteto e urbanista Paulo Vasconcelos, apesar de não haver um estilo genuíno, os elementos presentes nas construções imprimem a personalidade da nossa cidade. Inicialmente, a nossa arquitetura é influenciada por um neoclássico tardio, exemplo do prédio do atual Museu do Piauí, que hoje é a edificação de uso civil mais antiga da cidade. Mais para o final do século XIX, nós passamos a ter uma forte influência do ecletismo, tá? E essa influência se mostra presente em várias edificações ainda, embora, infelizmente, a cidade tenha perdido boa parte do seu patrimônio arquitetônico. Então, nós temos hoje apenas representações isoladas desse ecletismo, como é o caso da antiga Escola Normal, atual sede da Prefeitura Municipal de Teresina, é o caso de alguns casarios na Praça João Luiz Ferreira, do Teatro 4 de Setembro e de várias outras edificações. No período seguinte, já na primeira metade do século XX, o Art Deco é que vai ter uma influência mais preponderante. É o período do HGV, do Hospital Getúlio Vargas, é o período do Cine Rex e de outras edificações que marcam essa forma de expressão arquitetônica. O prédio onde funciona o Museu do Piauí é uma das poucas edificações do centro que ainda preservam as características arquitetônicas originais. Construído 8 anos após o processo de transferência da cidade do Porto Velho para cá, o imóvel preserva a memória cultural do estado. É uma edificação tombada e foi construída inicialmente como uma casa de morada, mas praticamente não ocupou essa função. Logo em seguida foi transferida para ser sede do governo do estado. E isso numa condição de tentar consolidar a transferência da capital. Até então, faziam 8 anos, a capital ainda não tinha uma expressão urbana. Era muito acanhada, né? Havia uma relutância dos moradores do Porto Velho em vir para cá
Então, a construção de um sobrado neoclássico, um prédio que para a época era bastante suntuoso, iria consolidar essa marca de nova capital do estado. Então, esse prédio, nós entendemos que ele foi construído mais ou menos já de pensamento marcado para ser a sede do governo do estado. E assim foi, durante várias décadas, depois foi sede do Tribunal de Justiça e, por último, o Museu do Estado do Piauí. O Mercado São José, ele sofreu um restauro recentemente, mas só como esse prédio não tinha o mesmo padrão de conservação que esse do museu teve, lá foi quase que uma reconstrução. Então ele perde com isso naturalmente aquela originalidade inicial da edificação. Mas ele foi feito uma reconstrução, vamos dizer assim, baseado em fotografias e tudo mais, e baseado também em remanescências arqueológicas que foram encontradas no local. Fundações, uma série de elementos construtivos que ajudaram nesse processo de reconstrução. Mas o Mercado Central é um prédio muito importante também, neoclássico, e que ajudou a consolidar Teresina como capital. A cidade é dinâmica e a arquitetura, por conseguinte, também. Então, os prédios eles vão assumindo novas funções, novas atividades e, com isso, novas demandas, portas mais largas, placas publicitárias e assim por diante. Então, essa arquitetura original, ela termina sendo, aos poucos, transgredida nas suas configurações com essas interferências. Nos últimos anos, o fenômeno do esvaziamento tem assombrado a região central da capital. Lojas fechadas, comércio enfraquecido e casas cada vez mais desabitadas. Poucos moradores insistem em permanecer por aqui. A dona Lourdes é uma delas. 84 anos de idade, praticamente todos eles morando no centro. Neste casarão, ela conta que viveu os melhores momentos de sua vida. A minha vida praticamente foi morando aqui, porque quem tinha 17 anos e tem 84 anos, morei mais tempo na casa. É tudo perto. E cada tempo que passa, né, as coisas ficam mais perto, porque vem o comércio, vem vindo tudo para cá, e então ficou bom, eu acho ótimo. Memórias de um tempo em que não era preciso se preocupar com a segurança e todos os serviços e atrativos estavam a poucos passos dali. A gente ia à missa, que eu morava também aqui perto, passava sempre nessa rua, por isso que eu gosto aqui, porque eu sempre morei por aqui. E aí a gente ia à missa na igreja do Amparo, né? Que a missa era às 9 horas, aí depois da missa, as mocinhas todas vinham para cá, parece que era até uma fila, vinha tudo um atrás do outro, né? Porque era por causa do cinema, né? Tinha o filme, passava o filme e o passeio também. Aí a gente assistia o filme, né? E ficava passeando. Tinha as festinhas no Clube dos Diários, né, só para jovem. Era para todo mundo, mas mais era jovem, né? A festinha começava assim mais ou menos 10 horas, que era a hora que já estava todo mundo aí até meio-dia, né? Aí a gente dançava, se divertia e era assim. Todo mundo ia só, não precisava de companhia, não tinha nada, essas coisas que hoje tem, que a gente tem que andar acompanhado, não. Toda mocinha andava só, até a noite mesmo a gente saía para passear, não tinha nada, a mãe da gente deixava e tudo. Retrato da resistência, o centro é um patrimônio de Teresina, cuja preservação pode ser determinante para um desenvolvimento da cidade de forma sustentável. Muito legal a reportagem feita pela Aline, muito boa, Aline. Obrigado pela colaboração aqui com a gente. Imagina. Aliás, a sua colaboração continua, porque a partir de agora vamos fazer uma discussão em torno desse assunto aqui com os nossos convidados de hoje. Teresina no centro das atenções. Eu estou recebendo aqui o historiador Vitor Marcelo, que vai participar com a gente dessa conversa. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos presentes e aos que estão em casa.
Também o Sanderlan Ribeiro está aqui com a gente. Sanderlan, seja bem-vindo aqui ao nosso Teresina no Centro das Atenções Especial de hoje. Obrigado. Muito obrigado. Ele que faz parte do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E também o Washington Fajardo, arquiteto, urbanista, foi secretário de Planejamento no Rio de Janeiro e está colaborando também com essa discussão aqui com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, primeiro eu quero falar sobre essa característica histórica, Vitor. A cidade de Teresina se forma a partir desse centro, que a gente olha geograficamente, talvez nem seja o nosso centro hoje, né? Mas é o centro de onde começam as nossas atividades como cidade. Exatamente. A gente está, o 16 de agosto, né, de 1852, que é um marco, né, é uma data, né, para nós historiadores é um lugar de memória, né, que remete a uma identificação passada. Ela remete a institucionalização da fundação da cidade de Teresina, como foi mostrado pela Aline na reportagem, né? Uhum. E tudo isso faz parte de um projeto futurista, né, do Saraiva, que era amigo, conselheiro do imperador, presidente da província do Piauí, e ele, né, com seu projeto entusiasta, ele era jovem, tinha 27 anos, né, entusiasta assim, queria tornar a província mais moderna, né, mais desenvolvida, dentro desses padrões de modernidade. E a gente está falando aqui de meados do século XIX, né? Ele conseguiu nesse período, quer dizer, nós tivemos de fato uma cidade com o espírito que ele queria? Na verdade, ele condenou, né, a antiga capital, como se o Piauí tivesse condenado ao retrocesso ou à estagnação, né, por conta das características da antiga capital, que era Oeiras, né? Então ele alegou o solo arenoso, né, a região de rochas, né, sim, que não era propícia de seca, né? Então ele disse, olha, vamos trazer para uma região, a Chapada do Corisco, que é uma região mais chuvosa, perto de rios, né? A Mesopotâmia, a gente é uma terra entre dois rios, o Rio Poti e o Rio Parnaíba, então a subsistência, a agricultura, a pecuária, ele imaginou isso. E desbancar o comércio de Caxias, né, São Luís, porque aqui era uma área de passagem, né, de trânsito de pessoas a sertão adentro, né? Então ele imaginou. E também pensando na ideia da navegabilidade do Rio Parnaíba, né? Saindo ali para o delta, né, para ter contato, como ele coloca em relatos na Assembleia Provincial, né, para que o Piauí passasse a ter contato com outros lugares de civilização do Império Brasileiro, né, e de outros lugares do mundo. Muito legal. Sanderlan, agora a gente está vendo, inclusive, aqui no nosso cenário, você pode olhar aí na nossa câmera, que tem vários elementos, o Teatro 4 de Setembro, a Igreja São Benedito, a Ponte Metálica, a Troca-Troca. Essa concepção do centro de Teresina ou da cidade de Teresina a partir daquela região deixou para a gente vários ícones, né, para a nossa cidade. Isso. Se a gente for pegar um pouquinho, o surgimento de Teresina também anda praticamente paralelo ao surgimento de Paris, né? O plano Haussmann, né? O surgimento de marcas que sejam de referência. Teresina tem essas referências, né? A própria Igreja de São Benedito, no Largo da Liberdade, a Igreja do Amparo, as praças bem localizadas para gerar esse convívio da população. O conceito estava caminhando junto. Esse conceito exatamente para poder as pessoas se localizarem. Então a gente se localiza muito fácil no centro de Teresina, com referência às praças, a visão distante das torres das igrejas. Então isso ajuda até no processo do caminhar. O caminhar é muito importante para as pessoas, para elas sentirem a cidade. Eu acho que ainda falta, o centro está se esvaziando, mas a gente tem que retornar, as pessoas utilizar o centro, a moradia, valorização desses ícones. Você mesmo apontou que os ícones aqui, temos o Troca-Troca, a Ponte Metálica, o teatro. Eles têm que ser referência, têm que ser mais valorizados, mostrando para a sociedade. Venha conhecer o centro. Às vezes a própria teresinense, eu sinto, que não conhece, não pisou mais no centro. Não quero mais pisar, só quer ir para o shopping. A Aline até falou assim, né, Aline, quando você foi falar da reportagem. Isso. Foi muito bom voltar ao centro. Foi muito bom voltar ao centro e perceber também que muitas pessoas dessa nova geração, é uma curiosidade, nem conhecem o centro, sabe? Porque o comércio ficou cada vez mais forte nos bairros. Então, tem gente que só passa de carro ou de ônibus, que só, às vezes, nem olha porque está no celular, acaba não conhecendo o nosso princípio, a nossa origem, a origem do centro de Teresina. E a relação com o centro, quando você caminha pelo centro, é completamente diferente, né, Sandra? Uma coisa que me marcou muito, e ainda me marca,
é o pão de queijo do seu Cornélio. A mim também. Toda vez que andava no centro com meus pais, comer o pão de queijo lá era sagrado. Suco de laranja. Então, acho que a gente precisa tornar essas referências que marcam o nosso sentimento com a cidade. Eu acho que esse retorno é muito importante. Agora, Aline, você tocou num ponto na reportagem que eu acredito que deve ser um dos mais preocupantes hoje, que é essa questão das pessoas cada vez menos visitar e morar no centro. O centro está virando um local onde as pessoas não estão mais convivendo, né? A gente conversando com aquela senhora que é a dona Lourdes, uma maravilha de pessoa, mas ela está praticamente enclausurada em casa agora. Ela não tem mais a liberdade que ela tinha e nem a mobilidade, por exemplo, de precisar ir comprar algum aviamento, algum móvel, tudo o que ela queria e precisava, tinha à mão, tinha no centro, a alguns passos dali. Hoje em dia, até para quem mora no centro, é mais complicado para sair de casa a pé e ir para alguma loja e resolver alguma coisa por conta do perigo, né? Porque ficou mais vazio. O que é melhor? Pegar um táxi, um Uber, um carro e ir para a Zona Leste, para outras regiões. Conforto dos shoppings ou dos bairros. Washington Farjado, eu queria que você nos ajudasse a entender esse fenômeno. Primeiro, esse é um problema que só Teresina registra? Um centro cada vez menos povoado? Não, de maneira nenhuma. Esse é um problema nacional, na verdade. Infelizmente, no Brasil, a gente tem apostado, investido num padrão de urbanização que é sempre, Aline, da expansão continuada da cidade. Nós somos uma sociedade que construímos uma capital nova, né? Fizemos uma capital do nada, então... Você se refere a Brasília? Me refiro a Brasília. A ideia de construir Brasília é uma ideia de que, então, a gente teria um crescimento demográfico, um crescimento populacional e fazer esse crescimento das cidades também significava produzir riqueza para todo mundo. O que a gente começa a perceber hoje é que expandir a cidade significa levar infraestrutura. Ou seja, eu tenho que levar água e esgoto, eu tenho que produzir praça, eu tenho que produzir cultura. Aí, quando nós olhamos para as áreas centrais, os centros históricos, os centros econômicos já contêm isso tudo. Então, a gente tem que tomar uma decisão como padrão de desenvolvimento do país se a gente vai voltar para as áreas centrais e reaproveitar isso que a gente já construiu. E aqui nós estamos falando, e aqui especificamente estamos falando de Teatro 4 de Setembro, Exato. Igreja São Benedito, que até você conheceu alguns desses espaços, né? A própria prefeitura que está lá no próprio comércio, que tem fechado muitas portas por conta desses esvaziamentos. É muito difícil produzir esses espaços culturais que em mais de um século as cidades produziram. Então a gente leva 200 anos para produzir um bom teatro, para produzir um cinema, para produzir um mercado e depois a gente abandona isso. Isso não faz o menor sentido. Esse é um problema brasileiro, esse nem é um problema latino-americano. A gente não vê isso nas outras cidades da América Espanhola, a gente não vê isso na Argentina, mesmo com tantas dificuldades, a gente não vê isso no Chile, a gente não vê isso em outros países da América Latina. É um problema muito brasileiro e é um problema que a gente tem que olhar com muita urgência. Agora, quando você fala em olhar em urgência, vocês lá no Rio de Janeiro, o senhor como secretário de Planejamento, chegou a propor políticas para poder fortalecer o centro. Até que ponto depende do Estado, do município, do governo, dos gestores, essa reocupação? A liderança depende muito dos governos municipais, eles têm que, de fato, provocar essa ação. O setor privado é importante, é fundamental que ele esteja junto e os governos estaduais têm também um papel decisivo. O que nós fizemos no Rio foi criar um plano para permitir com que o setor da construção civil voltasse a ter interesse em construir na área central. Então, isso me parece estratégico, porque o setor da construção civil hoje quer sempre construir um bairro novo, mas não quer aproveitar o bairro já existente. Então, a gente criou um programa urbanístico chamado Reviver Centro, que colocou benefícios fiscais, benefícios construtivos e a gente também, dentro da prefeitura, deu muito cuidado ao espaço público, a melhorar a rua, a melhorar as calçadas, a cuidar da arborização. Você precisa, Joelson, tanto trazer novas ofertas de moradia, como também você tem que convencer as pessoas que morar no centro é possível. A gente vê também essa movimentação de tentativa de resgate dessas regiões em outras cidades. Por exemplo, São Luís, aqui pertinho, teve essa tentativa de resgate, teve uma revitalização da parte antiga de São Luís. E Salvador, por exemplo, tem algumas cidades que conseguem fazer isso e atrair
puxando para esse apelo cultural. Você acha que é o único apelo, é o mais possível, é o que vai fazer circular também a movimentação, vai fazer a movimentação do comércio melhorar? Olha, não tenha dúvida, Aline, que esse apelo dos afetos, ele é fundamental para a gente voltar a ter encantamento com as áreas centrais, né? A gente viu aí a tua reportagem e a gente vê essas histórias orais magníficas das áreas centrais, né? As pessoas sabem contar a história daquele território. Eu vejo com muita preocupação quando a gente vê que a juventude hoje não sabe mais contar a história da sua cidade. Então, a gente tem que dar, eu acredito muito nas estratégias dos sabores e dos saberes, né? Ou seja, a gastronomia tem um papel fundamental, né? O mercado, por exemplo, aqui de Teresina, tem um papel fundamental em atrair as pessoas. Aqui do pão de queijo que ele comia no centro, né? Essa maneira de fisgar as pessoas por aquilo que elas sentem. A gente fisgar pelo estômago, que é próximo do coração, até a gente chegar na cabeça. Então, a gente tem que unir esses pontos para que as pessoas percebam que o que a gente tem nas nossas áreas centrais, e de fato São Luís, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo. Hoje tem um conjunto expressivo de capitais brasileiras fazendo um esforço para tentar trazer de novo população para a sua área central. Falta uma política federal, a gente ainda não tem clareza sobre as políticas federais de habitação priorizando as áreas centrais, isso ainda não está muito claro, mas é fundamental que os poderes locais, que os governos locais, junto com o setor privado, façam isso acontecer. Inclusive, o Sindicato da Construção Civil apresentou um estudo, né, de viabilidade urbana no centro da cidade. Vitor, existe uma história da cidade de Teresina. Às vezes, a preservação dessa história faz com que o centro se torne menos competitivo, ao contrário do que a Aline colocou aqui de outros exemplos da capital. Quanto mais imóveis tombados, menos interesse de investimento imobiliário, porque a burocracia se torna maior. Como é que se faz para preservar a história de um lugar sem comprometer a sua capacidade competitiva? O patrimônio, como já foi dito aqui, né, é importante para a gente remeter, né, a um passado, né? Então, fazer investimentos de segurança, né, acho que a parte mais técnica pode dizer melhor do que eu. Mas eu queria lembrar, né, que lá foi onde tudo começou, né? E a importância de você, essa sociabilidade, né, que elas se dão no centro, né? A memória afetiva, a relação que as pessoas têm, as relações cotidianas, que remetem a tradições populares, é isso que faz o ser teresinense, né? A identidade teresinense. Então, a Teresina é uma cidade que vem crescendo de forma bastante rápida, né? Nas últimas 3 décadas, a gente pode dizer assim, e eu venho percebendo isso, eu como morador, né? Como nascido em Teresina e como morador daqui, e que no início, né? Como foi projetado por Saraiva, esse crescimento não se deu de forma tão rápida, né? Então parece que esse tempo ele foi mais lento, né, de estruturação de um projeto desenvolvimentista idealizado por ele. Então hoje o que a gente vê é uma cidade que cresce aos padrões de modernidade, aos padrões acelerado de globalização, né? E que isso acaba perdendo a essência, né? Onde é que a gente busca os nossos valores identitários, né? As nossas identificações, a nossa noção de pertencimento com o passado, né, com essas tradições que elas foram e são vividas no centro da cidade. Então, daí a importância de se preservar, e aí os técnicos, né, acho que eles são mais indicados para responder, como aproveitar, né, eu acredito que dando segurança, incentivando, como está acontecendo em São Paulo, né, incentivando a moradia, né, a especulação imobiliária acaba ressignificando aquele lugar, né, dando os novos valores, não só comerciais, mas imobiliários. E eu acho que a parte da preservação ela tem que ser mantida, pelo menos nessa área, nesse coração. Onde tudo começou, a partir da Praça da Constituição, né, como foi mostrado na reportagem. Os primeiros edifícios públicos, né, a Igreja Matriz, o Palácio da Justiça, que já foi, o primeiro foi destruído, né, porque hoje é o Lux Hotel, que é um prédio mais moderno. Foi dito na reportagem também que o Mercado São José foi reconstruído, né, e não restaurado. Então, eu acho que tem que sim ter essa preocupação para preservar essa memória arquitetônica que leva a uma memória coletiva, né, da população. E essa preservação não é só preservar, manter ali em pé, mas reformar sempre, manter iluminado, estimular visitações. Evitar a depredação, né? Porque a gente vê
Hoje, a questão da droga, né, ali no centro da cidade, pessoas que vivem na rua, né, que os prédios são abandonados, e isso, a falta de fiscalização, segurança, né, tudo isso assusta, né, e expulsa as pessoas do convívio do centro da cidade. Pegar até como gancho Claro. aqui, porque, como você falou daquela hora de ter esses pontos de referência, esses pontos de referência, eles estão correndo o risco de se degradarem cada vez mais com esse esvaziamento do centro, né? Qual que é o prejuízo? Eu fico pensando aqui nessas nossas referências. Que prejuízo a nossa geração vai ter, e nós mesmos, as futuras gerações, e nós mesmos, quando nos depararmos com um centro, com uma igreja São Benedito, um Cine Rex, um Teatro 4 de Setembro completamente abandonado ou mesmo destruído, já que, por exemplo, o prédio do Cine Rex agora é privado, né? Ele faz parte da nossa história. Que tipo de prejuízo a cidade pode ter com isso? O que eu vejo muito no meu tempo de faculdade, tempo de quando era conselheiro do CAL, eu vi a questão do estacionamento, só ocupando, derrubando os prédios existentes, as existências, para virar estacionamento. E essa preocupação só de construir estacionamento para atender o comércio, atendeu no momento, mas o que aconteceu? Derrubou aquelas edificações e o centro, economicamente, aos poucos está deixando de ser atrativo. Daqui a pouco não vai ter ninguém para estacionar. Não vai ter ninguém nem para estacionar o carro lá, entendeu? No centro. Porque só abastecer o estacionamento não significa que vai ter gente morando. Por exemplo, você entrevistou aquela senhora, ela tem medo de sair lá de casa dela, mas também ela perdeu as amigas que ela tinha ao redor, as vizinhas. O que gera a identidade com o centro ou com a moradia na nossa vizinhança? Nós temos nosso vizinho, a gente chegar na padaria, chegar, ô fulano de tal, bom dia, como que tá você? Ô Maria, tudo bem? As próprias pessoas já começam a vigiar o centro, valorizar, proteger. E o centro não tem mais isso. Assim, as cidades estão virando cidades de conjuntos habitacionais e condomínios, né? Esses dois modelos. O governo, inclusive, já disse que conjuntos habitacionais, agora pelo Minha Casa Minha Vida, quer desestimular esses conjuntos que ficam mais distantes do centro. São passos, Sanderlan, que você como arquiteto e urbanista entende que podem funcionar? Sim, eu acho muito importante porque, como já falou, hoje os loteamentos estão todos sendo feitos muito distantes do centro da cidade de Teresina. As pessoas morando longe, não tem infraestrutura de água, de esgoto. Depois que vai ser feito, é muito caro levar essa infraestrutura. E o centro já tem tudo isso pronto, né? Para que a gente vai construir outras cidades na nossa cidade, quando a gente já tem um espaço preparado, com rede de esgoto, com água, onde a gente podia estar estimulando a moradia, né? Ou conjuntos habitacionais pequenos, as pessoas principalmente mais simples, o que vai acontecer? Uma pessoa que não tem condição de morar longe, vai estar morando no centro, já perde tudo, melhor transporte, vai gastar menos, vai gerar a vizinhança no entorno, que vai conhecer o fulano de tal, a Maria, a Júlia. Então, o centro ele vai pulsar novamente. Eu tenho a forte posição que voltar à moradia já é um passo, mas também tem que ter o comércio, as empresas privadas participando, porque elas têm que vestir também, vestir essa camisa. O poder público também, municipal, estadual, tem que entrar todo mundo junto. Vamos trabalhar no centro, não voltar ao passado, mas voltar uma leitura de uma cidade que tem que ser preservada, gerando inter-relações entre as pessoas. Agora, Sanderlan, existe uma questão também. Nos anos 70, 80, morar no centro era uma coisa boa. Era status. Status. Quem morava no centro tinha vida fácil. Hoje, existe um estigma em relação ao centro. É o local dos camaradas que não têm onde dormir, vão dormir ali. É, eventualmente, o local onde os viciados se considera um espaço onde os viciados frequentam, trafegam com maior liberdade. Fugir ou batalhar contra estigmas também é um desafio para as cidades? Para preservar o centro de Teresina? Olha, é muito interessante isso que você comentou, porque tem muito a ver com aquilo que a gente imagina de fato, né? Então, nos anos 70 era isso. A gente tinha nas capitais brasileiras um percentual elevado de pessoas morando e a gente começou a difundir uma ideia de que essa proximidade, que a gente sabe que é tão positiva, que essa ideia de densidade, que isso era prejudicial para as cidades. E a gente começou, então, a investir em fazer com que as cidades crescessem mais no Brasil. Quer dizer que tem essa ideia de que a densidade pudesse ser um problema?
isso é uma ideia que hoje a gente sabe que é uma ideia errada, mas não era algo que se pensava no Brasil nos anos 70. Isso tem um contexto. A gente está falando de um contexto político, a gente está falando de um período de regime militar. Então, vinha sempre uma ideia de que a gente tinha que consumir a natureza para produzir uma riqueza brasileira. E aí vamos fazer Transamazônica, temos que ocupar a Amazônia, senão a gente perde. Então, algumas ideias surgiram nesse contexto brasileiro. A ideia de colonização do país A ideia de colonização do próprio país, que não há em si um erro, mas ela levou a uma escala muito violenta de crescimento urbano. Infelizmente, a gente não teve uma infraestrutura que tenha acompanhado isso. Então, a gente cresceu sem infra. As periferias urbanas explodiram, a favelização explodiu no Brasil. A gente teve uma onda de favelização no primeiro ciclo da industrialização do Brasil, ali nos final dos anos 30 e início dos anos 40. Isso o senhor levando em consideração, inclusive, a história do Rio de Janeiro. A história das capitais brasileiras, né? E isso depois é um processo que todas as outras capitais começam a repetir o mesmo tipo de problemática. Então, por incrível que pareça, aquilo que a gente imagina do que seja uma boa cidade, hoje não está mais associado às áreas centrais. Está associado ao quê? À vida de condomínio, a ter varanda gourmet, a ter esses espaços privados dentro do condomínio e não mais a rua. Não mais a ideia de que as crianças possam brincar numa praça. Não, as crianças têm que brincar num local reservado, protegido. Então, a gente foi criando ideias um pouco estranhas no país sobre o que deveria ser uma boa cidade. Eu acho que a gente chegou num grau extremo que não é à toa, que não é só Teresina. Várias capitais brasileiras estão experimentando o mesmo problema. E, com a pandemia do Covid-19, isso ficou pior. Porque a pandemia do Covid-19, de uma certa maneira, elevou a potência de 10 essa ideia da vida fechada, porque a gente precisou ficar isolado. E a gente tem hoje uma economia... ferramentas de conexão sem necessidade de abrir a porta. Eu sempre digo que a minha mãe aprendeu a fazer reunião online. Então, o mundo inteiro aprendeu a fazer reunião online. A gente pede coisas para entregar em casa. Então, surgiu uma nova maneira de viver, de consumir especialmente. Isso vai prejudicar, está prejudicando muito alguns territórios da cidade. E curioso, Aline, porque os próprios comerciantes, eu conversei essa semana com o Tertulino Passos, ele dizia o seguinte, olha, muita gente descobriu que não precisava manter a loja aberta no centro, depois da pandemia, poderia criar um mercado online, entrega delivery, para aumentar o conforto das pessoas, reduzindo custos. Então, você imagina... Aí que aumentou mais, né, esse abandono do centro de Teresina. Muita gente desistiu de lojas físicas mesmo. A gente passa naquelas ruas e é desolador ver tantas lojas, uma ao lado da outra, com placa de aluga ou de vende, né? A gente, há 10 anos, há 5 anos, vamos para antes da pandemia, isso era totalmente diferente. Então, para pensar em algo que possa mudar, nós nem imaginamos, assim, eu, pelo menos, não consigo imaginar algo que seja a curto prazo. Acho que deve demorar bastante para um cenário como esse mudar. E depende de muita coisa, né? De muitas decisões. Levando em consideração, inclusive, a opinião, a posição, né? As constatações, o diagnóstico que faz o Dr. Washington Fajardo, Vitor, o estado do Piauí, de alguma maneira, conseguiu ocupar uma região do Médio Parnaíba quando Teresina se tornou capital também, né? Você tinha o norte do estado funcionando, a região de Oeiras com a capital. Uma maneira de colonizar esse espaço também foi com a chegada de Teresina? Sim, e inclusive foi reclamado também a elite parnaibana, né, que queria a transferência da capital mais ainda ao norte, né, já na desembocadura do Parnaíba, né? Ou seja, lá mesmo na região de Parnaíba, onde hoje está Parnaíba. Isso, e a ideia inicial era trazer para essa região do Médio Parnaíba em regeneração, e depois decidiu-se para firmar aqui na Chapada do Coriço. E aí, como foi dito também na reportagem, né, o Saraiva, em 1850, visitando a antiga vila do Poti, percebeu que era um lugar insalubre, né, com alagamentos, proliferação de epidemias. Eles convenceu a população das vantagens de trazer a capital para um pouquinho mais para o sul e perto da antiga vila, a Vila Nova do Poti, que seria Teresina, né? Então, é importante a gente perceber esses espaços de sociabilidade que se deram nesse Médio Parnaíba, né? E essas relações cotidianas, né,
que acabam virando tradição, né? E são formas negociadas, quer dizer, o Saraiva ele trouxe um projeto que vestiu a indumentária de moderno, né? De desenvolvido. Ao mesmo tempo, isso foi arrefecido, eu costumo dizer, usando o trocadilho das coroas do Rio Parnaíba, né? Foi assoreado esse projeto junto com as coroas do Rio Parnaíba, porque acabou, de imediato, Teresina não tendo esse desenvolvimento, e isso acabou de forma negociada, a população, né, que foi se desenvolvendo na cidade, né, os escravos que vieram para construir os primeiros prédios públicos, os carpinteiros, os pedreiros, os serventes, né, a população da antiga Vila do Poti, é preciso a gente entender também que antes desse processo colonizador do homem branco, essa região aqui ela foi uma região de despovoamento, né, porque haviam os povos originários aqui, que eram os povos tupis da nação Tremembé, né, que ocupavam essa região do Médio Parnaíba. Então, essa população, de forma violenta, foi expulsa, né, desse território para a construção desse projeto. Na cidade de Teresina? Aqui nessa região do Médio Parnaíba, né, os povos tupis eram os que predominavam, né, da nação Tremembé. E eles foram expulsos, ou os que resistiram, né, pelas terras férteis do Vale do Rio Parnaíba e do Rio Poti. Então, foi um projeto colonizador, é bom que a gente entenda isso, né? E que, ao mesmo tempo, isso foi negociado, né? E isso acaba se dando uma característica muito bem peculiar da sociedade, né? Já que a gente está falando aqui do cotidiano, das tradições. Agora, doutor, o senhor falou sobre o Projeto Brasília, citando como é que o Brasil, de alguma maneira, ele tenta meio que ocupar espaços à força. Mas também a gente tem que pensar que o Brasil, era um problema para o Brasil essa ideia de se ligar sempre à costa brasileira, né? Então, todas as capitais estão no litoral. Exato. Teresina faz exceção aqui no estado, na região Nordeste, a única que não é no litoral. De algum modo, isso não é uma vantagem? Ocupar a região a partir desse desligamento de que só existe desenvolvimento no litoral? Claro que é. E o censo recente, o censo de 2022, está mostrando uma mudança na geografia econômica do Brasil. A gente começa a ver o crescimento muito maior das cidades do centro-oeste, do interior do país, do que as cidades da faixa litorânea. Então, o conselheiro Saraiva, de certa maneira, foi um visionário porque viu uma economia, talvez não fosse do seu tempo, mas vai ser uma economia do país no século XXI. Uma decisão bem assertiva, então, ter trazido a capital para cá, né? Então, a gente está falando aqui, Aline, de desafios das áreas centrais e desafios de Teresina, mas as cidades do interior do país, elas, na verdade, estão numa posição de grande potencial futuro. A questão é como é que a gente vai desenvolver bem esse potencial. Será que ele vai significar, de fato, a gente esquecer a nossa memória e as áreas centrais? Ou será que nesse processo dessa nova prosperidade a gente pode reinventar a maneira de ocupar as cidades? Então, esse é um desafio que está lançado para Teresina, que está lançado para Goiânia, que está lançado para cidades que estão no interior do país. O Sanderlan falou sobre a ocupação do centro para moradias de novo, né? Que tipo de equipamentos urbanos o centro das cidades precisa colocar para que ele volte a ser atraente? Já que se diz que tem tudo. Internet já tem no centro, rede de esgoto já está lá, até estrutura para as escolas já possui. É muito interessante quando, trabalhando no Rio de Janeiro e fazendo essa discussão com a sociedade civil, as pessoas me pediam, mas nós temos que fazer alguma coisa para trazer padarias, né? Então, padarias para o centro. Para o centro. Por que isso? As pessoas pensam no seu conforto imediato. Eu vou morar no centro, onde é que eu vou comprar o pãozinho de manhã? A gente tem que trazer gente. Trazendo gente para o centro, vai surgir todo o resto. Enquanto a gente não conseguir trazer um repovoamento das áreas centrais, não adianta fazer subsídio para padaria, subsídio para supermercado. A gente tem que focar muito na reocupação residencial, habitacional das áreas centrais. E esse é um desafio que a gente está falando de áreas que têm prédios em competição com áreas que são terrenos. A gente, como arquiteto, sabe, né, que fazer um prédio num terreno vazio é muito mais rápido e fácil do que pegar um prédio e retrofitar. Ou seja, pegar um prédio existente e reformar para dar novo uso. Por isso que eu reclamo muito que a gente precisa de políticas federais que olhem para o tema do retrofit. Porque a gente tem hoje um mercado imobiliário no Brasil que está condicionado a sempre pegar terrenos lá longe na cidade e fazer conjuntos habitacionais, quando a gente deveria ter mecanismos fiscais, subsídios, linhas de crédito, linhas de financiamento, ou seja, um incorporador, um construtor ir na Caixa e ter uma linha de investimento para poder pegar um prédio que mas já... Para demolir?
Não, para reaproveitar. A gente nem precisa demolir tanto mais, Joelson, porque, inclusive, isso significa uma economia mais ecológica da construção civil. Porque toda vez que você reaproveita um prédio, você não precisa tirar da natureza mais aqueles materiais que foram tirados. O tijolo já está ali dado, o ferro já está ali colocado. Correto. Pra você ter uma ideia, na Europa, 60% do setor da construção civil é de reformas. Ou seja, a gente está falando de uma economia da construção civil muito mais verde e ambientalmente melhor. A gente está falando também aqui de povoar o centro, mas os bairros do entorno também, eles podem ajudar nessa revitalização dessa região, eu imagino. E aí, Sanderlan, até aproveito, já que a Aline tocou nesse ponto, que você conhece bem o centro da cidade, para falar se é viável essa ideia do retrofit olhando para o nosso centro e os bairros do entorno, que envolve ali Vermelha, lá mais ao sul, Mafuá, dá para pensar? Que circulam ali. Claro que dá. Você falou que tem vários prédios que estão praticamente fechados comercial. O que a prefeitura não facilitar é transformar esses prédios, você quer alugar, mas não está alugando, vamos estimular você ter uma facilidade de transformar aqueles prédios comerciais em moradia. Está cheio de prédio. Então, isso já vai gerar um repovoamento, vai gerar a possibilidade da panificadora, que a panificadora não vai querer ir para um lugar que não tem ninguém. Tá a gente morando, poxa, tem uma ideia, vamos botar uma panificadora que vai ter gente que vai consumir meu pãozinho. Tem uma lojinha para comprar uma roupa que tem gente que vai comprar, a filha, vai comprar uma roupazinha para botar para minha filha. Então, esse é o primeiro passo. A facilidade, como a gente está falando, isenção, por exemplo, você quer construir moradia, você vai ter uma isenção melhor do que quem vai querer construir comércio, porque comércio o pessoal não está querendo. Então, depois, o próprio comércio vai voltar naturalmente para o centro. Moradias populares no centro é algo que... Sim, mais baratos... Eu acredito muito nisso daí. E essa região do entorno, ela tem também que ser estimulada, por exemplo, quem mora próximo, para poder consumir. Não tem gente morando no centro, mas tem uma panificadora, tem um bom restaurante. Por exemplo, quem vai trabalhar, já vai estimular, funciona até mais tarde. Então, isso aos poucos... Poxa, esse aqui já está mais seguro, tem mais gente usando essa rua. Então, as próprias pessoas vão atrás, que não acontece. Hoje não temos... Da onde que a gente já viu a inauguração nova da nossa cidade, no centro de Teresina? Me digam. Faz tempo. Não tem inauguração de loja, não tem inauguração de nada mais. As pessoas não se sentem mais atrativas. Então, vamos reinaugurar moradia, reinaugurar espaços públicos utilizando esse espaço, que o poder público tem espaço lá. Por que não transforma... Ou moradia já não quer utilizar, pode transformar, criar lares de aspecto social, né, para as pessoas. Então, é uma das possibilidades. Quando algum empreendimento é inaugurado no centro, a gente diz assim, a gente mesmo acaba falando, nossa, que coragem, né? Pois é, Nini, essa é a ideia do conceito que a gente fala, né? Como é que a gente faz para refazer essa imagem do centro, a imagem de um lugar abandonado. Inclusive, o comércio hoje em Teresina está funcionando só até as 5 da tarde. Porque a partir daí as pessoas já consideram perigoso de permitir que os seus funcionários e colaboradores se desloquem para as paradas de ônibus. Então você vê que tem um desafio muito grande, né? Eu acredito, por exemplo, nós temos as praças no centro da cidade. Poderia começar pela região das praças, porque não precisa ser exatamente os moradores, mas pode as pessoas que quiserem, tem um bar, tem um restaurante. Então criar zonas de que o público volte, e com isso vai voltar também o mercado, as pessoas, vão ver que está movimentando. É do lance que eu estou colocando. Vamos pensar primeiro nas praças, que é onde começou a cidade, por que não começar no entorno dela? Tem um movimento muito tímido que está sendo feito por artistas, por grupos culturais, de ocupar casas antigas para que essas casas sejam pontos de diversão, de cultura, de música, de lazer. Algumas casas já têm essa função, né? Voltaram a fazer parte da vida noturna da nossa capital, mas esse é muito pequeno. Né? Acaba que eles ajudam a dar visibilidade a esses espaços como uma possibilidade de utilização, mas acaba ficando um pouco ali isolado, né? Meio um pouco solto daquilo que está se propondo, que é uma discussão maior, que tem que ir além dos artistas, né, Bosta? Entender também que cultura é geração de emprego e renda, né? Então, quando a gente fala assim, aproveitar o centro, do ponto de vista econômico, né? E aproveitar esses espaços arquitetônicos, esses prédios,
né, a revitalização desses prédios, é a utilização, né? É super louvável Entender esse que movimento. cultura, né? Eu falo assim que é pequeno porque eles não têm a força necessária para fazer o que deve ser feito. Mas eles estão tentando fazer a parte deles, né? O que ela quer dizer é que eles deviam ter mais suporte para fazer isso e ocupar mais. É uma tentativa. Exato. É muito importante mapear isso e oferecer algum tipo de apoio. É muito importante que a prefeitura possa compreender esse fenômeno de ocupação artística, de movimentos culturais, para poder apoiar isso. E te respondendo, é um investimento no pequeno, no médio e no grande. A gente tem que pensar em todas as escalas. E se eu pudesse encerrar, eu encerraria com essa visão de que, na verdade, a gente está falando de um território, mas, no final das contas, a gente está falando de gente. Como é que a gente repovoa, como é que a gente reconecta pontos que a gente perdeu. Todas as pesquisas sobre mobilidade social, elas mostram que o capital humano é a parte mais importante. Ou seja, não é prédio nem fachada, né? Não obviamente, educação, é o serviço público, mas são as relações humanas que você consegue estabelecer. Ou seja, eu sou de uma família de renda pobre, de baixa renda, mas eu consigo conviver com uma pessoa de renda média e por aí vai. Essa cadeia, esse efeito dominó, onde você tem as diferentes rendas se conhecendo, acabam criando uma prosperidade coletiva. Muito bom. Olha, gente, eu quero agradecer a vocês pela participação aqui com a gente. Vitor Marcelo, historiador, muito obrigado por ter vindo. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, Joelson. Obrigado pelo convite. Agradecer também ao Sanderlan, obrigado por ter vindo, arquiteto urbanista, participando aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por debater conosco. Doutor Washington, muito obrigado também por ter vindo. Foi um prazer conhecer o Dr. Washington Fajardo, ele que é também arquiteto urbanista e secretário de Planejamento do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Prazer todo meu, uma alegria estar aqui em Teresina com vocês, celebrando essa data. Muito obrigado. E Aline, parabéns pela reportagem. Obrigada, foi um prazer abrir essa série de reportagens falando sobre uma região que nos é tão cara, né? É verdade. Olha, a gente está só começando a falar do centro da cidade. Lembrando que nós temos, no dia 16 de agosto, uma super disputa, uma super gincana sobre o centro da nossa cidade de Teresina, que vai contar, entre outras coisas, os 65 anos do Armazém Paraíba, que está junto com a gente. O projeto Teresina no Centro das Atenções, realizado pela Cidade Verde em parceria com o Armazém Paraíba, é de grande importância para a nossa capital. Revitalizar o centro é uma forma de preservar memórias ao tempo em que contribui para a oxigenação da economia e cultura. E o Paraíba se faz presente, promovendo uma gincana cultural em que toda premiação será doada a entidades beneficentes. Teresina, 171 anos. Parabéns! Teresina no centro das atenções. Nós vamos ficando por aqui, mas amanhã a gente volta a debater o centro, também sobre a perspectiva da economia. Tá bom, Lindy? Você vai estar aqui comigo? Ah, com certeza, é só me chamar. Não me chame 2 vezes, não, tá? Tá bom. A gente volta amanhã. Um grande abraço a todos. Tchau, gente.